Olá, meus amigos do canal Negócio TI Direito. Hoje nós vamos ter um podcast aqui um pouquinho diferente. Sabe quem é que vai ser o entrevistado? Não é arrogância nem nada, vai ser eu mesmo, mas eu vou ser entrevistado por um grande amigo, tá? Tá aqui comigo o Alexandre Mota, que além de a gente já ter trabalhado junto no passado, o Alexandre Mota é um empreendedor do mundo digital, já criou software, já trabalhou com software de BPM, já trabalhou muito com processo, conhece muito processos organizacionais. Hoje ele é um empreendedor varejista, criou uma marca, já está com 2 lojas abertas, ele pode falar um pouquinho aí do seu negócio aí, a gente está sempre conectado, até por força do empreendedorismo na associação, a gente já foi diretor dentro da ACESPRO, da Associação das Empresas de TI do Rio Grande do Sul, trabalhamos junto. O Mota é um cara extremamente criativo, adora marketing digital, foi ele que me ensinou muita coisa de marketing. E, para quem não sabe, mas vai ficar sabendo aqui, o Mota, como eu chamo carinhosamente ele, o Mota foi um cara que me deu um empurrão na história de escrever o livro, do qual ele vai me entrevistar hoje aqui, porque eu disse que eu estava com a ideia de escrever o livro e o Mota disse, então tu tem que fazer assim, assado, toca assim, faz assim e vai dar tudo certo. Então veja, como é legal às vezes a gente trocar ideia com amigos, ter aquele momento de inspiração e o cara te dá aquele sopro de luz assim e diz assim, vai, né? E o Mota foi o cara que me deu o empurrão, eu já estava com a ideia do livro, mas ele me empurrou a fazer. Então, primeiro agradecer ao Mota por te dar dado esse empurrão, Mota, e te apresenta um pouquinho para nós aí, um pouquinho de quem tu é, e depois vamos seguir o roteiro aí que vamos falar um pouquinho do livro aí que a gente está lançando. Ô, Regis, maravilha. Nada, tu já me apresentou, é uma honra falar contigo aqui no teu podcast, que é um sucesso, eu escuto sempre, já aprendi um monte aqui, muita coisa interessante. Tu fala de um jeito que a gente não consegue desconectar, a gente fica ali colado, ouvindo. Acho que tu tem uma. Foi o que eu te falei, né? Olha, se tu fizer um livro da mesma forma que tu fala no podcast, vai ser muito legal de ler, vai ser uma coisa assim que a gente não consegue parar de ler. E eu acho que tu conseguiu, eu li teu livro e realmente tu conseguiu transmitir da mesma forma que tu fala, né? Tu consegue explicar pra gente assuntos complicados, assuntos chatos, né? Que tem coisa de direito que é meio chata, né? E tu consegue explicar de um jeito legal, tu consegue explicar de um jeito que a gente entende. Então é uma honra e que bom que deu certo, né? Porque não adianta só ter ideias, né? Tem que colocar em prática, e tu é um fazedor. Então o mérito é todo teu. Bom, vamos começar aqui então, né, Regis? Eu queria saber o que te levou assim, qual foi antes da gente conversar, por que tu teve essa ideia? Tu é um cara de direito, mas que tem uma carreira consolidada no setor de TI, o que também eu acho extremamente, eu acho um diferencial, eu acho que é um grande diferencial teu. Tem muito advogado por aí, mas que não tem a vivência que tu tem dentro de uma indústria que é uma indústria complicada, com contratos complexos, com multinacionais, né, cheio de nós, um para cá, outro para lá. Então é um cara que navega super bem nisso. Tu já tinha um negócio lá que era gestão de contratos. Então o que te levou a falar de LGPD? Um assunto super novo. Conta aí para nós. Mota, na verdade, assim, quando eu entrei meio de sopetão no mundo da LGPD, né, apesar de ter essa formação de tecnologia e direito, e o direito na minha carreira veio depois, a minha primeira formação é em computação, né, e no setor de negócios, né, então eu acho o seguinte, a grande motivação para isto, para mim, foi a vida empresarial. A LGPD, para mim, é um grande motor da vida empresarial, uma conexão do motor, como acontecem os negócios e como isso prolifera nesse mercado corporativo. Porque, basicamente, quando eu me deparei com a LGPD, eu disse assim, para mim mesmo, né, naquele íntimo, cara, essa lei foi escrita para mim. Ah, mas como assim? Cara, foi escrita para mim porque é o seguinte, eu sempre falei que a gente deveria cuidar dos dados das pessoas, que era como a gente fazia negócios. E aí, quando aparece a lei com todos os seus princípios e as suas lógicas, eu disse: deixa eu aprofundar, deixa eu entender isso aqui, porque para mim dados pessoais são o combustível dos negócios. E aí vem a ideia de conectar a LGPD a negócios, por quê? E não tanto ao mundo jurídico. Porque da LGPD eu acho o lado jurídico mais fácil, tá? O lado jurídico é o mais fácil dentro da LGPD de resolver,
que é olhar contratos, é olhar políticas. Gente, esse mundo é fácil. O difícil é tu discutir uma coisa que tu sabe muito bem. O difícil é discutir processos com o dono do processo, que está acostumado a fazer venda para as pessoas sempre do mesmo jeito. Por exemplo, como é que as pessoas gostam de fazer venda hoje? Empurrando milhares de spam ou de WhatsApp a forceps, né? Forçando a venda, atirando a tarrafa para milhões de pessoas. Será que esse é o melhor jeito de vender? E isso tem tudo a ver com o íntimo de uso de dados pessoais, né? Então, o que me Sim. motivou mesmo é o seguinte: os empreendedores brasileiros não gostam da LGPD. Está claro. Por quê? Porque os advogados só falam de multas. Quem é que gosta de ouvir problema de manhã, de tarde, de noite? Então, o livro foi assim um lampejo, um insight que eu tive de dizer, não, vamos contar realmente o que tem de bom por trás desta lei e como a gente deve conduzir esta lei para dentro do mundo corporativo. Por quê? Por- Perfeito. Porque a LGPD ela acelera os negócios. O problema é que a maioria não viu isso, tá? As pessoas ainda não conseguem, olhar por este ângulo. E tu fala também que a LGPD é uma nova disciplina de governança corporativa. Explica isso um pouco melhor, assim. Olha só, governança corporativa tem várias disciplinas, né? Se fala Certo. muito, né? Eu recentemente fiz a formação do IBGC como conselheiro de administração, né? E se fala muito do aspecto financeiro, se fala muito do aspecto de controles, de auditoria, né? E o que se fala menos hoje nos conselhos de administração, que falam de governança, né? Das melhores práticas de governança, é de inovação. Pouco se fala nos altos escalões das organizações sobre inovação. Inovação passa por tecnologia, sobre mudança de processos, sobre aculturamento de pessoas dentro de um novo modelo de gestão. E a LGPD, ela traz lá no artigo 2 um parágrafo muito interessante que diz assim, a LGPD incentiva o desenvolvimento econômico e a inovação. Aí as pessoas começam a se perguntar, mas como que uma lei que fala em multa de 50 milhões pode acelerar desenvolvimento econômico e inovação? Porque é a forma como as empresas querem fazer negócios. Como é que as empresas querem fazer negócios? Todo mundo ouve uma expressão muito utilizada aí na tecnologia chamada data lakes. O que é data lake? É o lago de dados. Quanto mais dados eu tiver das pessoas, mais eu conheço sobre elas. Basicamente, é isso que faz Google, Facebook e essas grandes redes sociais. Quanto mais eu conhecer alguém, mais eu conheço seus gostos, mais eu sei ofertar produtos e serviços customizados. Então, veja, a LGPD diz o quê? Ela não proíbe o uso de dados. Ela diz: pega esses dados que está colhendo, em alguns casos com o consentimento das próprias pessoas, e em outros baseados em bases legais diferentes, e cuida deles, cuida desses dados. Mas, a partir desses dados, nada te impede que tu conheça melhor as pessoas para prover para essas mesmas pessoas melhores serviços e melhores produtos. É isso Certo. que a disciplina de governança de dados está te dizendo. Aí vem a pergunta: por que uma nova disciplina da governança corporativa? Porque a sobrevivência das empresas no nosso futuro passa por uma melhor gestão de dados, de Perfeito, informações. E eu preciso perfeito, regular e cuidar disso dentro da minha empresa. Então, LGPD é um perfeito. assunto para dentro dos conselhos de administração. Quem consegue falar desse assunto nos conselhos de administração? Tem que ser os donos das empresas, os conselheiros, quem entende de negócios. É isso. Ma mas então tu tem uma missão super complexa, porque além de entender de tudo isso, né, ajudar as empresas a se adequar e melhorar e organizar os seus processos e rever também, tu vira meio que um evangelista, não sei se é a melhor palavra, mas é que me vem agora, da alta diretoria. Tu mostra para a alta diretoria, para o board, a importância de cuidar adequadamente desses dados, é isso?
exato. Quem é que decide numa companhia? A alta gestão, a diretoria, os conselhos. A LGPD não é da TI, a LGPD não é do jurídico. Quem tem que tomar decisões é a diretoria. Então, quando tu leva este conhecimento de por que valorizar os dados das pessoas dentro do meu banco de dados, dentro do meu data lake, como um dado, uma informação estratégica, eu estou falando com quem define o propósito e o direcionamento da companhia. Não é com o jurídico que eu tenho que falar, e nem é com a segurança da informação. Jurídico e TI executam. Executam o quê? Executam o que os donos, os diretores e a alta gestão definem. Então, quem deveria ser o primeiro a se preocupar com a LGPD? A alta gestão. É eles que têm que tomar a decisão se querem ou não querem implantar a LGPD. Não é a TI e o jurídico. Na verdade, TI e jurídico se preocupam, obviamente, porque na hora que der problema, é eles que têm que tapar o furo da canoa, né? É o Sim, jurídico e a TI que saem correndo. Mas a decisão estratégica vem do board do mais alto nível da organização. Então, vamos só fazer um paralelo aqui. Nós estamos falando aqui, e nós dois já falamos tantas vezes de inteligência artificial, né? certo. Qual é a próxima lei que vem depois da LGPD? Que inclusive está lá no Senado Federal já. É Acho que é a regulação, né, a regulação da da IA. inteligência da IA, que eu chamo de Sim. LIGIA, né? Lei Geral de Inteligência Artificial. Eu criei Até um acrônimo. anotei aqui para te perguntar isso depois. Então, é, eu falo em muitas rodas de amigos, em workshops que eu ministro, que é o seguinte: nós estamos vivendo a maior década da transformação tecnológica no mundo e ela vai ser cada vez mais rápida, né? Então, veja, nós precisamos conviver diariamente agora com novas tecnologias entrantes, muitas disruptivas dentro das organizações. Por quê? Porque as organizações precisam competir. E como é que elas competem? Elas têm que ser mais rápidas que o concorrente. Elas têm que chegar no consumidor mais rápido que o concorrente. Como é que elas chegam? Através dos dados. E por isso elas são acumuladoras de dados. Veja, a LGPD não proíbe acumular dados, desde que tu siga os princípios que a lei determina. Então, este é Sim, a verdadeira abordagem de negócios. É usar os dados para o bem, para promover o seu propósito como organização. perfeito. Eu tenho mais alguma, agora está surgindo aqui mais dúvidas. Parece que quando se fala de LGPD, a gente está falando só de grandes empresas, mega corporações, empresas que têm uma estrutura, maturidade jurídica, financeira, enfim. A LGPD, ela pode ser usada para as médias e pequenas empresas. As médias e pequenas empresas, elas obtêm benefício ao cuidar e olhar de forma profissional para a LGPD? Ah, tu me deu uma oportunidade de fazer uma explicação muito didática e simples hoje sobre a importância da LGPD para a pequena e média empresa, que eu digo que até é uma visão de sobrevivência de alguns negócios. Nós vamos automatizar as empresas cada vez mais. Mas vamos pegar um exemplo bem simples, que eu não canso de repetir esse exemplo, que poderia ser de vários tipos de negócio, mas eu sempre gosto de brincar com a padaria. Vamos só fazer Certo. um paralelo aqui. Imaginem duas padarias concorrentes, a padaria A e a padaria B. A padaria A, vou imaginar que o dono seja o Mota e a padaria B é o Regis. Então o Mota lá tem um espírito muito mais empreendedor, muito mais marqueteiro, e ele tem a seguinte visão: puxa, se eu cadastrar todos os clientes que vêm aqui na minha padaria num grupo de WhatsApp, eu posso mandar todo dia, às 5 da tarde, quando sair lá o croissant quentinho ou o pãozinho quentinho, eu mando por lista de transmissão para todos que estão cadastrados. Ó, pessoal, saiu uma fornada de croissant quentinho. Quem tiver nos próximos 30 minutos, eu tenho aqui várias unidades. Essa é a padaria do Mota. O Regis pensa no modelo tradicional de venda. Ele abre um ponto estratégico, abre a sua lógica e bota um cartaz lá. Croissant, promoção, compra por X reais. Aí eu pergunto,
O Regis não vai usar a lista de transmissão para avisar as fornadas do croissant. O Mota vai usar, porque ele tem uma lista de transmissão no WhatsApp. Te pergunto, Mota, agora eu vou inverter a pergunta. Quem vai vender mais? A lista de transmissão, claro, A lista de claro. transmissão, mas a lista de transmissão é uma tecnologia que está disponível para pequena empresa, para qualquer negócio. Aí vem o espírito do empreendedor. Lista de transmissão tem dados pessoais. O que que o E o cara empreendedor... tem que autorizar também, né? Ele tem que Então, autorizar. o que que o empreendedor vai fazer? Todo dia, quando entrar de manhã lá uma pessoa na sua padaria, ele pergunta: você gosta de croissant? Gosto. Você gostaria de comprar, de estar na minha lista para te avisar quando tem uma fornada nova saindo? Ah, sim, gostaria. Beleza. Isso é o consentimento. É uma das bases legais que está escrito na LGPD. Veja como o raciocínio é super simples quando a gente pensa como Sim, negócio e não como legislação. Se eu me adapto, entendo a motivação da LGPD, por que que ela existe, eu posso ter listas de transmissão para uma pequena empresa para vender mais do que o meu concorrente. E eu não estou ferindo a lei em lugar nenhum. E eu posso acumular quantos dados eu quiser, desde que as pessoas me aceitem e que eu busque o consentimento. Então, veja, a LGPD tem, para negócios, uma grande estratégia de marketing por trás. E por isso é tão difícil para algumas organizações, mesmo pequenas, pensarem que a LGPD é uma coisa positiva. O que que eu estou gerando nesta empresa? Uma forma de vender mais e de mudar o seu processo de venda. sim. E a motivação foi a LGPD. E eu tenho que enxergar isso. Se eu não enxergo desse modelo, eu, eu vou achar que a LGPD é uma chatice jurídica, que eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer e que talvez só a política de privacidade eu esteja adequado. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a O ver. que tu deixa eu ver se eu entendi então. O que tu tá me dizendo é que a LGPD é uma disciplina de gestão que faz com que a organização olhe para todos os dados que coleta ao longo da sua existência, do seu funcionamento, e provoca nessa organização a oportunidade de usar melhor, de melhorar processo, de usar novas ferramentas. É basicamente isso. Exatamente. Ou seja, é, é tu continuar o que tu estava fazendo, como a gente sempre fez nas organizações. Eu faço o acúmulo de dados, só que respeitando os 10 princípios da lei. Quais são os 10 princípios? Eu só posso coletar, ou coletar é dos tipos de tratamento de dados, mas eu só posso fazer tratamento de dados pessoais se eu seguir os 10 princípios, onde os principais são o quê? Finalidade, necessidade e adequação. Ou seja, eu não posso coletar dados para vender dados, tá? Sim. Eu posso coletar dados baseado num princípio, num objetivo legal que justifique dentro do meu negócio por que que eu estou colecionando dados de WhatsApp da pessoa. Olha, eu estou colecionando dados de WhatsApp porque eu preciso vender croissant. As pessoas me autorizaram a estar com seus números de WhatsApp aqui. Então, todo dia, às 5 da tarde, eu envio uma lista de transmissão. Eu estou atendendo o princípio da finalidade, da necessidade da adequação, usando a base legal correta, né? Tenho o dever de transparência, né? Tenho o dever de criar os meus relatórios, tenho que ter medida de segurança para aquele meu WhatsApp, se ele for clonado ou se ele for, alguém quiser copiar esse grupo, né? Então, eu tenho que me responsabilizar sobre isso. Eu não Ou posso, por exemplo, roubar o celular. ou roubar o meu celular, então eu tenho que cuidar com a senha do celular, sabe? Aí vem as ações derivadas que a minha responsabilidade me gera, né? Então, isso é para pequena empresa. Agora, numa grande empresa, né? Todos os cenários de planos de ação de segurança da informação vão tomar a proporção de acordo com o tamanho da empresa. Mas na pequena empresa eu também posso ser diferente usando tecnologia e informação para competir num mercado simples de pão, ou poderia ser oficina mecânica, ou poderia ser posto de gasolina. Mas então toda a organização ela precisa olhar para todos os seus processos. É praticamente um mapeamento, uma revisão de processo. Sim, aí entra um pouquinho do A gente método. fala processo aqui, né, Regis? A gente tem que cuidar uma coisa aqui, que senão daqui a pouco alguém está ouvindo, não é do ramo. Explica aí o que é um processo, né? Tem na LGPD isso, né? Pra gente, senão a gente pode criar uma dúvida aqui, eu acho. Tu sabe que a palavra processo,
quando a gente está fazendo um trabalho de adequação de LGPD dentro de uma empresa, é a coisa menos compreendida. Aliás, essa é uma das minhas frustrações hoje nas consultorias de LGPD. Sabe por quê? Porque quando Por eu quê? entro numa empresa e a gente vai fazer mapeamento das atividades, que são os processos de negócios que a empresa executa, ou seja, como ela executa um processo de Sim, recrutamento e seleção de um candidato, tu pergunta para a empresa, tu tem os teus processos mapeados? E as pessoas olham para ti e perguntam, o que é isso? o que é isso? O que é isso? Veja, quando alguém dentro de uma empresa, e às vezes não é uma empresa pequena, tá? Sim, Empresas que faturam milhões, que têm um belo negócio e que são completamente desorganizadas no seu modelo de gestão. Veja por sim, que que a LGPD é uma disciplina da governança corporativa. A primeira coisa que a LGPD força numa empresa é: você tem processos organizados de tratamento dos dados pessoais? A empresa não sabe o que é processo. Então, eu tenho que resolver antes com essa empresa os processos de cada área ou os processos da empresa para poder mapear quais são as atividades que ela lida com dados pessoais. Veja, antes de chegar na LGPD, nós temos um problema de gestão gritante dentro das organizações brasileiras. É por isso que sim. advogados tradicionais têm dificuldade de fazer projetos de adequação de LGPD, sabe por quê? Porque tem viés, Porque tem porque viés tem o viés jurídico, jurídico. tem viés jurídico. Uhum, Ele só quer enxergar a solução baseado numa política ou num contrato. E numa empresa não é sim. assim que funciona. Tu tem que Não, e tem até meter. um risco, né? Me corrija se eu estiver errado, tem até um risco. Tu pega um advogado que vai só por um viés jurídico, ele vai deixar descoberto vários pontos da tecnologia, né? Segurança da informação, etc. Se o cara não tem um trânsito bacana no mundo da TI, ele vai olhar só para contratos. Por isso que tem um monte de software por aí, né, de LGPD, que é só para dar clique em contratinho, em template de contrato, né? Exato, não, está corretíssimo, tá? Porque é, é, principalmente as consultorias jurídicas, elas elaboraram planos de adequação baseados só num viés, só num pilar. Esqueceram dessa parte tecnológica, que é uma das respostas às adequações de gestão das organizações. Então, o problema de segurança da informação hoje nas organizações, ele é gigantesco, tá? Ele é gigantesco, Sim, porque basicamente TI não é SI. Tecnologia da informação não é segurança da informação. E hoje há um rótulo de que a TI tem que resolver segurança da informação. Inclusive, as boas práticas dizem, SI tem que ser separado da TI. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que a raposa cuidando do galinheiro. Aliás, o governo sim. federal, inclusive, não deixa que o DPO dos órgãos públicos federais seja alguém da área de tecnologia, né? Porque nós Não sabemos sabia. que pessoas da área de tecnologia têm acesso a qualquer informação no mundo digital, ou podem vir a ter acesso, né? Sim, E o outro ponto que tu trouxe que é muito interessante, muitos colegas advogados hoje, sabendo da sua deficiência de conhecimento em tecnologia, estão fazendo graduação de TI agora, tá? ah, Pra é? Não co- sabia disso. tem vários Olha, colegas. Por exemplo, lá no grupo que a gente tem lá na CESPRO de grupo de privacidade e segurança de dados, nós temos alguns advogados que estão dizendo assim: olha, eu voltei a estudar, estou fazendo graduação, aprendendo programação, para poder ter a base, para poder chegar numa empresa e discutir no mesmo nível com a TI sobre sim, falhas de segurança. Por quê? Porque eles se sentem constrangidos, eles não conseguem dar o próximo passo quando tu tem que discutir com uma pessoa se o cara tem todas as regras de firewall definidas, quais são os critérios de gestão de acesso e gestão de identidade numa rede de computadores. Então, veja, assim, ó, empresas têm riscos e riscos, né? Essa semana eu falando com uma empresa, Mota, o cara desenvolve um software que é utilizado no Brasil inteiro, software famoso, óbvio que eu não vou citar o nome aqui, sim. coleciona dados de milhares de brasileiros, tá? Mais de 10 milhões de brasileiros, tá? Só para te ter uma ideia. Dentro da empresa, esse software, ele é acessado
no seu dashboard de gestão interna, até pelo porteiro da empresa. Não tem controle de Nossa, nível de acesso. E tem dados isso está sensíveis cheio dentro por disso. aí, Regis. Isso está cheio por aí. Então, isto é um risco inerente aos modelos de gestão e operação das organizações. Essas empresas caminham no fio da navalha. Dá tudo certo porque a maioria das pessoas é de boa fé. No momento em que tu tem algumas pessoas de má fé dentro de uma corporação dessa, isto gera um descontrole para essa organização imensurável. Ela E coloca um em risco a prejuízo, vida. né? E um possível prejuízo financeiro enorme. Enorme. Tá. Tem uma parte também que tu fala, eu já vi tu falar tem palestra, que é a questão da. Tu disse que a LGPD é uma jornada. Por que a LGPD é uma jornada? Boa. Eu falo que não é um projeto, é uma jornada, né? Que é o título Isso, do tem muita livro. gente que vende projeto na internet, projeto de LGPD, adequamos a sua empresa à LGPD. E aí tu Claro. vem e fala que é uma jornada. Eu fico, o que é isso? Eu tô confuso. Boa. É que, casualmente, o título do livro, ele nasce de um artigo que eu postei no LinkedIn no início de 2019, que viralizou. E com um outro amigo meu me disse, Regis, o teu artigo viralizou mais do que os grandes influencers lá do LinkedIn, de economia e tudo mais, e realmente viralizou porque lá em 2019 todo mundo achava que a LGPD era um projeto. Tu entrava, adequava a empresa e ia embora, entendeu? Como se fosse um projeto comum de tecnologia. Sim, E aí, obviamente, estudando, entendendo a cultura das organizações e vendo que a LGPD vinha como um divisor de águas para a governança corporativa, o que que eu compreendi? E aí, por isso que eu escrevi o artigo e se tornou o livro. Que a LGPD tem dentro dela vários projetos, mas ela em si não termina. Porque se ela é um modelo de governança corporativa, como é que tu é mantém contínua. ativo esta Uhum. esta mudança de cultura, de hábitos em relação a dados pessoais? Tu tem que ter um trabalho permanente. Não é por acaso que a lei exige o DPO na empresa. Por quê? Porque se não tiver alguém responsável, ninguém vai manter essa cultura, essa chama acesa de proteção dos dados pessoais. Então, ela é uma jornada porque ela dentro do seu escopo de adequação, ela vai formar múltiplos projetos. Eu vou te dar um dos mais difíceis que quem estiver nos escutando talvez já tenha passado ou está enfrentando. Um dos mais difíceis projetos dentro da jornada LGPD é criar o que eu chamo de tabela de temporalidade de documentos. Quem conhece LGPD sabe do que eu estou falando. Basicamente, a gente precisa saber quando um dado morre agora. A gente nunca se preocupou com isso. A LGPD diz: Nunca. olha, ciclo de vida de dados Do pessoais. dado. Eu preciso saber quando ele nasce, o que eu faço com ele e quando ele morre, e quando eu deixo de utilizar. Então, para mim fazer isso, pensa numa operação de negócio. Quantos documentos dentro de uma empresa carregam dados pessoais? Dezenas, Nossa, centenas, milhares de centenas. documentos. Veja, antes de fazer a tabela de temporalidade, eu preciso saber classificar os documentos. Quais são os documentos de uso restrito? Quais são os documentos que eu compartilho com o mundo externo? E quais são os documentos que são confidenciais? E o que tem dentro desses documentos? E aí eu preciso saber, por exemplo, olha, quanto tempo eu tenho que guardar os documentos do fundo de garantia de uma pessoa? Sim. Eu tenho que saber que a legislação me obriga a pelo menos 30 anos eu tenho que guardar. Então, eu sei que o ciclo de vida de documentos de fundo de garantia serão 30 anos. E eu guardarei. Agora vem uma outra pergunta. Tá bem, quanto é o tempo que tu vai guardar os documentos de um currículo de uma Eu estava pessoa? pensando nisso. Tá Eu pensando no estava currículo, né? pensando nisso agora. Sim, sim. A lei não responde quanto tempo. Não existe essa resposta. Então, a empresa precisa criar a sua tabela de controle de extinção de dados em documentos. Então, vou imaginar que a minha empresa ou a tua empresa diz, ó, eu vou guardar currículos por 6 meses. Beleza, ótimo. É ótimo definir isso numa tabela. Eu quero saber o seguinte, daqui a 6 meses, quem vai lá na caixinha, se for física ou se for digital, e apaga o documento em seis Vai meses? deletar. Entendi.
Então, tu tem que ter um modelo de controle interno completamente diferente, Mota, do que as empresas estão acostumadas a gerir nos últimos 50 anos. Sim. Veja como a Sabe que tu, LGPD provoca a mudança de cultura e de processos organizacionais. sim, e se eu ainda estivesse no ramo do desenvolvimento, assim, como eu estava antes, no passado, já tinha visualizado aqui uma oportunidade de adequação a todos os formulários eletrônicos que uma empresa que utiliza Workflow ou BPME, BPMS, por exemplo, tem, porque ela coleta dados, né? E ela tem que definir uma política de descarte desses dados. É uma outra tabela que ela vai ter que criar para fazer isso. Isso. Interessantíssimo. Agora ó, vamos pensar nos dias de hoje. Quantas empresas têm seus sistemas legados que jamais foi pensado no campo de controle de tempo de Sim, descarte? Tudo sim. isso terá que ser criado a médio e longo prazo, mas terá que ser criado, porque existe um ciclo de vida do dado. E isso é uma mudança radical no mundo da tecnologia, quando tu vai implementar um RP, quando tu vai implementar qualquer software, exatamente o que tu está dizendo. Existe um espaço para inovação aqui de novos softwares que já vem com isso embutido. Sim, mas também tem um espaço para adequar, para a empresa que desenvolve, que faz manutenção de software, fazer toda essa adequação. Exatamente. Existe esse espaço Tá. para fazer essa educação. Eu anotei umas mais perguntas para te fazer, mas eu vou ter que dar uma invertida aqui em função do ponto que a gente chegou aqui na Vai lá. conversa. Tá. Agora a gente tem todo esse contexto, então, da LGPD, e eu percebo que tem um conjunto a gente tem que trabalhar pessoas, processos e a tecnologia. Vamos colocar processo e atividade, né? Para quem nos escuta aí, uma empresa tem um processo, é um conjunto de atividades e tarefas que todas as empresas têm que executar para poder gerar lá o seu produto ou serviço. Então, em pessoas, onde é que a gente enquadra a lei aqui? O LGPD vai ficar em pessoas, processos ou tecnologia? Lembra daqueles 3 elementos lá que a gente sempre falava? Onde é que entra aqui a lei? A lei, ela é uma regulamentação do processo? Será que a gente pode colocar na caixinha do processo? Não. Não, não. A lei é multidisciplinar nesse sentido. A lei, ela faz frente aos três vértices aqui do teu triângulo que tu está pensando. Pessoas, processo e tecnologia. Por quê? Porque a lei é só o espírito de o que deve ser feito, tá? Certo. Quando a lei nos diz, por exemplo, e ela nos traz ali os princípios do que a lei imagina para a gestão de tratamento de dados pessoais, ela não diz o como. Então, o que acaba acontecendo? Esse como, tu pode criar N métodos hoje de adequação, mas nenhum método vai se isentar de atacar tanto pessoas, quanto processos, quanto tecnologia, porque tu tem que mexer no conjunto disso. Pessoas, o mais Perfeito. difícil é o comportamento delas, né? Ah, me dá um exemplo. O Sim, exemplo mais simples. As pessoas criam senhas fáceis. 1, 2, 3, 4, sim, 5. Tu tem que ensinar elas dentro do mundo de proteção de dados a elas aprenderem a criar senhas mais complexas, mais difíceis. E aí as pessoas não sabem criar senhas complexas difíceis, né? E tu tem que ajudar, existem métodos para ajudar a fazer isso, né? Em processos, tu vai ter mudanças de forma de executar. Então, por exemplo, tu vai fazer um convite para um evento. Tu não vai poder fazer uma compra de listas de pessoas para convidar para encher teu evento. Por quê? Porque para fazer envio de convites de eventos, tu vai precisar ter o consentimento das pessoas, né? Ou às vezes até para jogar a publicidade online para uma pessoa, tu vai ter que ter o consentimento dela. A Meta, o Facebook, acabou de ser penalizado na Europa exatamente por isso. Ele não sim. usa consentimento para jogar publicidade online para os seus usuários, e a autoridade europeia disse: não, está errado a tua base legal. E aí multou em 700 milhões. Essa discussão ainda nem chegou no Brasil. Essa discussão chegará Sim. É principalmente muito para as novo ações de ainda. marketing, né? Sim. Então, tem uma Tá, mudança aqui de lógica de gestão, tá? certo. Bom, aí tu falou na questão do método, né? No livro tu fala de um método de adequação. Como é esse método? Beleza.
qual é a grande dificuldade quando as pessoas começaram a se deparar e ainda se deparam com a lei? Como a lei não diz o como Tu se criou um adequa, método, é isso, Regis? Tu criou um método eu- para revisar, implantar LGPD em uma organização, é isso? exatamente. O método Tá, que eu criei é o método GUIAR, que é o nome da minha consultoria, tá? Esse método ajuda a organizar exatamente o como fazer a adequação. E basicamente esse método ele é ancorado em 4 pilares, tá? Isso está no livro, tá? Quem for adquirir o livro vai entender bem. Tem o pilar da comunicação, que tu precisa certo. fazer com o titular, tu tem o Uhum. pilar da tecnologia, tem o pilar legal ou jurídico e tu tem o pilar de processos. Lembra? Perfeito. Por quê? Porque a lei diz que tu precisa ter um programa de governança. Veja, uma das coisas que eu mais vejo quando eu faço auditorias hoje em empresas de LGPD também, tá? Quando eu vou fazer auditoria, a primeira coisa que eu peço é o programa de governança em privacidade da empresa. A maioria das respostas é, pois o que é Não esse tem. programa? Não tem. Mas Sim, veja, isso está escrito na lei. Olha, toda empresa precisa ter um programa de governança. O que é um programa de governança? Gente, é estruturar o que tu quer com a adequação LGPD para o teu negócio. Quem vai ser sim, responsável? Qual é o papel da diretoria? Qual é o papel da TI? Qual é o papel do jurídico? Veja, isto se chama governança corporativa. Isso não está escrito na lei. Então, veja, para mim é fácil, porque eu passei nos últimos 25 anos dentro de uma organização com ISO 9001, com ISO 27001, com DSC 10.000, compliance, código de conduta. Para quem já viveu e sabe como fazer isso, é muito fácil. Mas a grande sim, parte sim. das organizações não sabe fazer isso. Tu tem que ajudar. Não sabe. Então, o E tem método mais que eu uma criei coisa, é para isso, tá? É e- para ajudar hein? nesse caminho. E tem mais uma coisa, né? As empresas, elas não sabem fazer porque elas não têm a vivência disso. Elas tratam isso como algo ruim, como algo que vem de arrasto ali. Não é algo, elas não incorporam isso. Elas não dizem assim, eu vou aplicar a LGPD, eu vou aplicar a ISO, eu vou usar a ISO para melhorar a minha empresa. Não, elas, tem que fazer essa ISO aqui. Então tá, chama o cara da ISO lá para adequar isso aqui. Sabe? Elas não entram no espírito desses movimentos, da ISO, da gestão de processos, agora da LGPD. Então, acho que está na hora das empresas, dos empresários se repensarem aí nesse sentido, né? Tu conhece. Não, acho que eu nunca te contei a história de um. Vou te contar a história rápida aqui, porque é aquelas histórias de que quando um prestador de serviço tem que se virar nos 30, né, Mota? Fui visitar um cliente, e aí o dono de uma empresa, estava com 3, 4 advogados na mesa dele, e eu na outra ponta da mesa fui apresentado por um amigo, e aí o empreendedor, 5 segundos, tá? Ele olha para mim e diz assim: Tu veio aqui me explicar o que é LGPD? Assim, já com ar, né, mais duro para mim. Eu disse: se o Sei, senhor quiser saber, eu posso lhe explicar. Não, não, não quero te ouvir falar sobre a lei. Isso aqui eu tenho advogado aqui do meu lado que vai poder me explicar a lei. Eu quero saber por que existe essa droga de LGPD. E aí tu tem aqueles milésimos de segundo de inverter a relação, né? Ali que já começou torta ali sim, com o empreendedor, né? sim, já começou tomando paulada. Isso. Daí eu disse assim: Seu João, qual é o seu melhor produto que o senhor vende? Aí vamos imaginar que o produto dele seja é, compota de pêssego, tá? Tá, Pêssego em calda, vendido em lata. Aí eu pergunto, seu João, qual é o seu maior cliente? Meu maior cliente é o supermercado A. Seu João, o senhor gosta de vender para o supermercado A? Odeio. Por que, seu João? Porque a margem é apertada, ele me aperta, eu tenho que pagar lá a gôndola para ele, às vezes eu tenho que dar umas latas de graça para fim de expor o meu produto. Seu João, quantos habitantes tem aqui no estado do Rio Grande do Sul? E ele já não estava entendendo mais as minhas perguntas, né? Ele disse assim, acho que uns 10 milhões, 11 milhões de habitantes. Seu João, quantos habitantes desses 11 milhões o senhor sabe que gostam do seu produto de pêssego em calda? O senhor sabe? Ele, não, claro que não.
Seu João, se o senhor soubesse quantos desses 11 milhões de habitantes gostassem de pêssego em calda, e o senhor pegasse o seu negócio e, em vez de vender para o supermercado A, vendesse pêssego em calda por assinatura a R$ 29,90 e entregasse 2 latinhas por mês na casa dessas pessoas, o senhor ia ganhar ou lucrar mais ou menos que o senhor lucra hoje? Ele parou uns 5 segundos, olhou bem para mim. Muito mais. Então, seu João, isso é LGPD. Muito bom, muito bom, muito bom. Então veja, o empreendedor ele não sabe a mina de ouro que ele tem nas mãos com as informações que ele mesmo já possui. Sim. Aí, só para terminar essa história, Mota, eu disse assim, seu João, agora eu tenho que lhe dar uma notícia ruim. O senhor não sabe quem gosta de compota de pêssego, né? Mas tem um cara no Rio Grande do Sul que sabe. Como assim, quem? O supermercado A que o senhor vende. Muito bom. Então, veja, Aí ele se convenceu da aí ele se importância da LGBT. convenceu da importância de que tratar dados pessoais pode gerar novas oportunidades de negócio. Sim, perfeito, perfeito. Muito legal, Rez. Que aula, que aula. Tu usa alguma tecnologia, indica alguma tecnologia? Como é que. Porque é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho complexo, é um trabalho que tem que ter gestão de gente, de tecnologias. Tu tem usado alguma, tu escolheu alguma tecnologia para poder implantar LGPD nas organizações? Olha, existem vários softwares de mercado aí que se propõem a ajudar nisso, tá? Mas eu, dentro do meu método, eu desenvolvi um módulo de gestão desses pilares, tá? Para que Perfeito. a empresa, quando ela vai querer monitorar as suas atividades, os seus processos e implementar um plano de ação para melhorar a sua gestão de dados pessoais, ele possa ter tudo num único local, concentrado, com gestão de cronograma, com gestão de criticidade, né? Fazer a sua matriz de risco, fazer a sua gestão de atividades, né? Então, eu uso uma tecnologia própria que eu mesmo entrego junto na minha consultoria para facilitar a vida dos meus clientes. Por quê? Porque isso dá mais celeridade e assertividade na gestão de toda essa adequação, né? Porque tu precisa ter no repositório central todo o controle da criticidade dos teus processos e atividades. Certo. E fazer isso em planilha é muito ruim, né? Então, Sim, eu sim. tenho um software que desenvolve e controla tudo isso para dar materialidade para o cliente, para ele entender onde é que está a sua adequação LGPD. Isso tem dado muita tranquilidade para os clientes hoje para apresentarem, né, os seus modelos de adequação, porque eles têm algo a demonstrar, né? Não é só política de Sim, privacidade. perfeito. Tu encapsulou, então, tu colocou todo esse método, todo o conhecimento, tu colocou dentro de um sistema e tu entrega isso junto da consultoria para o teu cliente. Exato, porque a grande dificuldade é as pessoas saberem o passo a passo, tá? Passo um, Sim. passo dois, E aí passo no três. sistema ele segue, tu meio que obriga ele a seguir por um trilho, é isso? Exatamente. Isso é que Legal, facilita a legal, jornada, tá? Na verdade, o que está no legal, legal. livro, eu criei no software. A jornada, que eu chamo LGPD, está dentro do software, porque daí ajuda a empresa a continuar e controlar a sua jornada, né? Ela sabe exatamente Perfeito, em que fase ela está, em que momento ela está e como ela demonstra isto dentro de um modelo de governança. Então, é exatamente para isso, para perfeito. facilitar a vida dela. E é um software web, é um software que o cara assina, como é que funciona isso? Ah, é por assinatura, né? É por um software as a Tá, service, né? Então perfeito. está acoplado à consultoria, a pessoa já tem isso junto com a consultoria. Que legal, vai ser o advogado mais tecnológico do Brasil. Regis Bronzatti. Regis, e qual é o próximo passo agora? Tu fez esse livro. Eu tenho um outro amigo também que eu dei um empurrão nele para ele fazer um livro, ele já está no terceiro. Agora, será que tu vai seguir por aí também? Tem outro livro no forno daí ou não? Nota, o mais legal de tu escrever um livro é tu descobrir que tu já pode escrever o segundo, né? E Que legal. sim, vou escrever o segundo, já tenho até título para o segundo, tá? E obviamente vai ser relacionado a direito e tecnologia. Provavelmente eu consigo lançar ainda em 2023, né? Mas ele vai reforçar um pouco desta lógica comportamental
dentro das organizações com o uso de tecnologia, né? Mais ou menos o que está acontecendo no mundo sobre a velocidade tecnológica e como as empresas gerem tecnologia dentro das suas organizações. Aliás, gerem muito mal, né? Então, eu vou tentar ajudar as organizações a aprenderem a gerir, principalmente, as aquisições, as negociações de tecnologia e o consumo de tecnologia, né? Porque existem novas tecnologias geram novos problemas, né? Sim, Então, sim, sim. pensando na computação em nuvem gerou coisas maravilhosas, mas do ponto de vista de governança e gestão, gerou outros. Tu precisa gerir e controlar, amparado, principalmente na LGPD, a sua segurança na computação em nuvem, né? E os principais golpes Perfeito. do momento, Mota, não são mais de sequestro de empresa, tá? Os principais Não, é de golpes quê? é mineração de criptomoeda na nuvem, usando Nossa, usando as tuas credenciais. Está gerando prejuízos as milionários tuas... para empresas. São prejuízos silenciosos, mas são, tá? Sim. E, Esse tema dá um outro podcast praticamente, né? Porque a quantidade de oferta que a gente tem de tecnologia hoje, de software, de soluções, tudo, né, por assinatura e tal, a própria pessoa física, né? Às vezes eu vejo, eu mesmo faço isso, eu testo um software ali, passo no cartão, quando eu vejo eu tenho umas 5, 6 assinaturas, aí tem um software lá que eu usei uma vez na vida, aí eu, vou cancelar isso aqui. Imagina numa empresa que faz uma assinatura de um valor elevado, tem que gerenciar tudo isso. Então, esse teu novo livro, acho que é espetacular, porque, se é que eu entendi, né, ele vai tratar justamente desse tema, de como adquirir essas tecnologias, né, como controlar isso. É isso ou estou errado? não é isso, é como desperdiçar menos. Exatamente o exemplo que tu deu. Porque olha só, mudou a lógica de aquisição de tecnologia nas empresas agora, né? Não é mais a TI que compra a tecnologia. A TI continua É, o- comprando o é a área, tradicional. né? A Ah, tecnologia só prova. exatamente. Ela é homologadora, mas quem está comprando são as áreas de negócio. Então, o que que Sim, acontece? Quem é que faz a gestão do todo hoje nas organizações? A TI não tem sim. noção que marketing está comprando tecnologia hoje. RH, marketing, RH, Todos. vendas, todo mundo tem o seu software. E cada software tem um contrato, né? Cada Sim. E contrato tem com as suas dados, regras. cada um coleta dados, né? Então tem tudo a Exatamente. ver. Então, veja, a organização ela está terceirizando os seus dados para diferentes tecnologias em diferentes nuvens hoje. Os dados nem Sim. estão mais dentro das companhias. Ó, repara, Estão eles espalhados. estão espalhados em diversas nuvens, em diversas plataformas, e que basicamente a empresa é a consolidadora e que dá significado a esses dados. Mas eles, como atributos, estão espalhados pelas diversas tecnologias aí hoje. Sim. Perfeito, Regis. Olha, foi um prazer enorme falar contigo, muito legal. Mais uma vez aprendi muito contigo. E espero que eu tenha atendido aí, né? Conseguido te provocar algumas perguntas aí para que o público que te escuta, que é um público super qualificado, para que a gente tenha conseguido transmitir para eles aí algumas informações úteis. Ah, eu que te agradeço aí por estar comigo aí, por essa parceria de tantos anos aí da gente estar junto, fazendo grandes projetos em conjunto aí e agradeço pelo incentivo que tu deu aí para que saísse essa obra aí que realmente tá ajudando aí um monte de gente, né? Eu tenho amigos que chamam que virou já o guia do DPO, né? Então isso é legal Que de ouvir, legal, que porque legal, pessoas que estão legal. usando, né, o livro Sim, como sim. método, né? Então isso é bacana. Que legal, que legal. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado e obrigado a todos que nos escutam aí. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.